Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia, carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primeira carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, 1, 22 a 25. O texto diz assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Nós estamos aí empenhados no estudo dessa carta, e nós terminamos o versículo 21 na semana passada, mas do versículo 13 até o versículo 25, nós temos algumas expressões, algumas características de uma vida repleta de Jesus. E hoje eu vou tratar da terceira característica. Então a primeira, versículos 13 a 16, nos ensina que uma vida cheia de Cristo é uma vida de obediência e de santidade. Depois nós vimos no versículo 17 a 21, que uma vida cheia de Cristo é uma vida cheia de reverência. E hoje nós veremos que uma vida cheia de Cristo é uma vida cheia de amor fraterno. Então, santidade, reverência e amor fraterno são características de uma pessoa cheia de Jesus. Então, você tem aí agora à sua disposição estes 3 critérios que você pode utilizar para avaliar a sua vida e distinguir, e avaliar, perceber, provar se você está repleto, está cheio de Jesus ou não. Eu não estou aqui dizendo se você é salvo ou não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas cheias, repletas de Jesus, transbordantes da presença do Senhor Jesus. E o que mais me impressiona nessa carta é que Paulo, como nós já vimos na introdução, está falando para um grupo de irmãos que estão em constante perseguição naquele momento. São irmãos que estão vivendo fugitivos muitas vezes, estão sendo em alguns momentos presos, em outros torturados, alguns têm que abandonar suas casas, famílias são divididas, rachadas ao meio, alguns acabam perdendo a sua vida, eles não têm uma vida social normal, eles não podem, na sua mesma terra, aqueles que nasceram no lugar onde está acontecendo a perseguição, eles não têm liberdade para adorar o Senhor, para professar a sua fé. E Pedro então escreve para esses irmãos e diz assim: eu vou falar para vocês avaliarem a vida de vocês, nesse contexto de perseguição, se vocês estão cheios do Espírito ou não, cheios de Jesus ou não. Por que Pedro entende ser importante falar para aqueles irmãos que estão em crise, padecendo franca perseguição, em dificuldades, que é importante eles saberem, avaliarem se estão cheios do Espírito, cheios de Cristo ou não? Pedro entende isso porque, como nós vimos nos versículos precedentes, a esperança e a expectativa, há uma herança para aqueles que são de fato regenerados pelo Senhor Jesus, aqueles que estão tomados. Então Pedro quer que eles avaliem a vida deles, porque a única forma de ter esperança em meio a todo tipo de dificuldade, de dor, é se você tiver convicção que você pertence a Jesus, se você tiver convicção que você está cheio de Jesus.
Então é por isso que Pedro está trabalhando esse tema com eles. Vocês estão cheios do Espírito, vocês pertencem de fato a Jesus, então vocês devem estar cheios de santidade. Se a santidade é um alvo importante, prioritário na vida de vocês, vocês estão evidenciando que estão cheios de Jesus, mas também vocês precisam ter reverência. Se vocês vivem uma vida reverente, de fato, vocês estão cheios do Senhor Jesus. E agora ele vai falar que vocês precisam, para estar cheios de Jesus, manifestar genuíno amor fraternal, que nós vimos aqui nos versículos 22 a 25. Então, aqueles a quem Cristo foi revelado, e aqueles que receberam esse Jesus, na qualidade de Senhor e Salvador, e eu queria destacar essa verdade aqui, e para isso eu quero ler com vocês Romanos capítulo 10, porque no Brasil, a gente aprendeu que quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos fazer um apelo. Isso é muito comum, especialmente nas igrejas de orientação pentecostal, em que eles perguntam se as pessoas querem aceitar Jesus, não é? Eu não estou afirmando, não estou dizendo que isso aqui é errado, eu não estou condenando, nem estou criticando essa postura, mas a gente tem que pensar em alguma coisa. É claro, a gente precisa receber Jesus como Salvador da nossa vida. Então eles perguntam: se você quer ser salvo, quem quer receber Jesus como Salvador? Todos nós precisamos de um Salvador. Quando nós entendemos que estamos perdidos, nós nos entregamos então a Ele. Mas aqui em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, nós temos a seguinte declaração do apóstolo Paulo: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Duas coisas que Paulo está dizendo aqui. A primeira é que você precisa confessar Jesus como Senhor. Não está falando que você precisa confessá-lo como Salvador. Está dizendo que você deve confessá-lo como Senhor. E no coração, isso tem que ser algo íntimo, pessoal, você precisa crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se você declara Jesus como seu Senhor publicamente, e se você crê no coração que Jesus que foi ressuscitado por Deus, o texto fala assim: você será salvo. Então, a salvação é consequência de receber Jesus como Senhor. Versículo 10: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como que você confessa para a salvação? Ele falou que você tem que confessar com a boca que Jesus é Senhor. Então, quando você confessa que Jesus é Senhor, essa confissão é para a salvação. E aí lá embaixo, no versículo 3 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas só invoca Jesus como Senhor aquele que sabe que Jesus é Senhor, e aquele que crê que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos por Deus. Então, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É como Senhor que nós temos que nos aproximar de Jesus. Então, aqui na carta de Pedro, nessa primeira carta que nós estamos estudando, no texto lido, ele está falando para essas pessoas que receberam Jesus como Senhor, que creem no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, essas pessoas, por meio da obediência da verdade, porque é isso que fala o versículo 25, tendo purificada a alma pela obediência da verdade, quando essas pessoas obedecem, e presta atenção, irmãos, a palavra obediência aqui é muito importante, porque nós vimos lá em Paulo, lá em Romanos, que quem confessa Jesus como Senhor e crê que Deus os ressuscitou dentre os mortos será salvo. Então, quando você confessa, quando você reconhece que Jesus é Senhor, você está admitindo uma verdade que está aí nas entrelinhas. Não está muito explícito, mas está bem ali a verdade, que só existe Senhor se existem servos. Então, quando você chama Jesus de Senhor, você está admitindo que você é servo. E um servo não tem vontade própria.
O limite da vontade do servo é a vontade do seu Senhor. Então, Pedro agora diz assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, quer dizer, agora você é servo, você obedece à verdade, e essa obediência produz purificação para a sua alma. E qual é o resultado disso então? Com vistas ao amor fraternal não fingido. Então, querido, presta atenção numa verdade que a gente aprende aqui. Às vezes a gente espera e tem uma expectativa e a gente fica frustrado. Quando a gente espera de pessoas que não têm o Senhor Jesus como seu Senhor pessoal e Salvador, que essas pessoas tenham amor pelos outros. Nós estamos vivendo aí dias bem difíceis na política brasileira, e a gente tem ouvido aí de muita roubalheira. Agora o termo cunhado, o último termo aí cunhado para definir essa máfia, essa quantidade de roubo assim astronômica, é covidão, né? Parece que ficou em alta aí, o pessoal ficou acostumado, né, a usar esses termos. Então teve o mensalão, teve o petrolão e agora tem o covidão, né? O covidão. E esse termo é para expressar e para apontar, falar daqueles líderes aí, autoridades que têm roubado, usado esse ambiente aí, essa enfermidade terrível, essa pandemia, para surrupiar, para fraudar, para roubar os cofres públicos. E aí, para poder investigar o que está acontecendo, abriram uma CPI, ela foi aberta ontem, uma CPI. E os deputados na CPI, eles funcionam quase como juízes, não é? Quase como juízes. Eu lembro que quando o Senado tinha feito aquela CPI para investigar pedofilia, não sei se você lembra a CPI da pedofilia, o Magno Malta era o presidente ou relator, não lembro bem, e ele deu voz de prisão para um cara assim, na hora que estava tendo o interrogatório ali, na hora, ele deu voz de prisão e mandou prender a pessoa, porque tem poder de polícia mesmo, não é? O que acontece? Acontece que foi colocado como relator dessa comissão um senador, e é público aí, o senador Renan Calheiros, que tem um montão de processos nas costas, acusado de um monte de coisa. E não apenas isso, se essa CPI terá também que investigar governadores e prefeitos, há um problema, porque o Renan Calheiros tem um filho que é governador em Alagoas. Então, existe uma ligação e ele certamente não fará um julgamento imparcial. E eu vi hoje um Twitter dele, que alguns dias atrás ele se declarou suspeito. Ele falou assim: eu não tenho condições de relatar essa comissão, porque especialmente se eu tiver que investigar a CPI, eu tenho um filho que é governador, eu me declaro suspeito, eu não posso ser o relator. E ontem ele aceitou ser o relator. E a gente olha para isso e fala assim: mas como que essa pessoa tem coragem? Irmãos, não tem amor no coração. Não tem amor no coração, porque não tem Jesus como Senhor. Às vezes a gente cria expectativa e espera que as pessoas desse mundo sejam boas, que elas tenham motivações louváveis, honradas, e a maioria não terá, em algum caso ou outro sim, mas a maioria não, porque elas não têm temor de Deus, não têm Jesus como Senhor. E aqui está dizendo que esse amor intenso, esse amor não fingido, ele é fruto de pessoas que receberam Jesus como Senhor e se entenderam servos e começaram a obedecer à verdade e tiveram a alma purificada, com vistas, né, isso levou a um amor fraternal não fingido, esse amor que é não hipócrita. O termo, mais a palavra que literal no original, é um amor não hipócrita, um amor que não é fingido, é um amor genuíno, um amor verdadeiro, que não tem interesse, não usa as pessoas, faz buscando o bem do outro. Só pode ter esse amor uma pessoa que tem Jesus como Senhor.
Então, pensa bem, irmãos, esse é um dos motivos, e eu queria que vocês analisassem bem o que eu vou dizer aqui agora. Esse é um dos motivos porque não pode haver comunhão entre luz e trevas. E a Bíblia aponta o perigo do jugo desigual. E aí a gente sempre, quando fala de jugo desigual, a gente pensa em relacionamento conjugal, o relacionamento homem e mulher. Então a gente fala assim, não, uma pessoa que é crente não pode casar com um não crente. E eu concordo, é isso mesmo, você não pode casar com uma pessoa que não tem a mesma fé que a sua. Isso é jugo desigual. Você pensa bem, enquanto uma pessoa que é crente e realmente serve ao Senhor, é motivada pelo sacrifício de um amor incondicional, para que o outro seja melhor, se sacrifica pelo outro, o outro que não tem esse amor vai abusar da pessoa, não vai cuidar. Agora você precisa expandir isso para além. Por exemplo, se você faz uma sociedade, de uma empresa, de um negócio, com uma pessoa que não tem Jesus como Senhor, como é que você acha que essa pessoa tratará dos assuntos? Se em algum momento ela tiver a oportunidade de passar a perna em você, você acha o quê? Não tem amor verdadeiro, irmãos. Não tem. Os parâmetros, os padrões de valores são outros. Então, para os que creram e foram salvos, essas pessoas que têm Jesus como Senhor, o reconhecem e vivem como servos, se reconhecem como servos e vivem na obediência da verdade, essas pessoas têm a alma purificada, são salvas. Preste atenção, eu não estou dizendo aqui que a pessoa é salva por algo que ela faz. Eu estou dizendo que uma pessoa que reconhece Jesus como Senhor, uma pessoa que crê que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos e é salva, essa pessoa é direcionada, o texto fala, com vistas a, ela é direcionada para o amor não fingido, o amor não hipócrita. E aí, qual é a ordem, o estilo de vida dessa pessoa? Amem intensamente uns aos outros, de coração puro, de coração puro. E a gente pode muito bem aqui trocar coração por alma, nesse mesmo texto, porque fala aqui de alma e fala de coração. No início fala de alma, depois fala de coração. A gente pode trocar, pode ser palavras sinônimas aqui nesse contexto aqui, né? Nem sempre é, mas aqui você pode ter. Então, como é que você vai amar a pessoa intensamente? Porque você tem um coração puro, porque você tem Deus como Senhor, porque você resolveu obedecer Jesus, você decidiu por Ele, você foi salvo e agora sua alma purificada, você pode amar com um coração puro. Mas o que eu quero destacar aqui é uma ordem. Primeiro, amem, não é uma opção, você tem que amar. Em segundo lugar, é intensamente. Irmãos, a gente diz que ama as pessoas muitas vezes. Nós acreditamos, nós afirmamos, se alguém diz que não, a gente briga, porque nós falamos, nós amamos, mas o amor que precisa ser expresso é um amor intenso, porque o regenerado é nascido ou renascido de Deus, porque ele encontrou vida em Jesus, porque Jesus é o Senhor dele, a vida de Deus está nessa pessoa, ele recebeu a vida de Deus. Então, qual é a grande característica de uma pessoa que tem nele a vida de Deus? A característica que é esperada e que deve ser manifestada é o amor. É um amor não fingido, um amor não hipócrita e um amor intenso. Então o cristão tem que mostrar em sua vida o amor de Deus nele para os homens. E, irmãos, o que está em jogo aqui, e Pedro está tratando, é do amor de um para com o outro. Ele não está falando aqui de amor para com Deus, ele está falando assim, amem, ele está falando de amor fraternal, com vistas ao amor fraternal, o amor entre irmãos, amem intensamente uns aos outros, de coração. Pedro está falando de um amor voltado para aquele que está à sua volta, e tem que ser um amor intenso, não pode ser hipócrita, não pode ser aquele amor que você na frente manifesta alguma evidência desse amor, mas nas costas fala mal, por trás você lamenta ter se sacrificado por aquela pessoa. Não pode ser assim.
Não pode ser assim. Nós precisamos entender essa verdade e nós precisamos viver essa verdade. Essa palavra aqui, intensamente, né? Há outras versões que falam ardentemente. Tem alguém aqui com uma versão que fala aí, amem ardentemente? 1 de Pedro 1:25, 1:22, desculpa. A minha versão diz intensamente, mas talvez sua versão diga ardentemente, não é? Mas esse termo aqui grego, da onde é traduzida essa palavra, pode significar também pode ter outras traduções possíveis, inclusive para esse contexto aqui. Pode significar também com perseverança ou constantemente. E esse constantemente talvez seja o mais desafiador aqui. Porque eu posso amar intensamente em um momento, mas no outro, quando alguém me afeta, quando alguém me fere, quando alguém me ofende, eu posso então virar as costas e tentar me justificar falando, Deus, eu amei intensamente. Mas a ideia aqui é de um amor contínuo. Então, por isso que a tradução dessa palavra também pode ser com perseverança ou continuamente. E a ideia de amar continuamente, irmãos, é mesmo que e apesar de. Porque no final das contas, esse amor é o amor de Deus que nós recebemos e que nós manifestamos. Não é isso que nós aprendemos do apóstolo João? Nós amamos porque ele amou primeiro. É o amor dele em nós que manifestamos às outras pessoas. Isso não é algo natural, é algo sobrenatural. É por isso que Pedro começa a dizer que antes de você amar, você precisa ser salvo. Você precisa ter Jesus como Senhor, você precisa ter a sua alma purificada, para que o seu coração seja puro e você possa amar intensamente, possa amar constantemente. Quando tudo vai bem, quando a pessoa te trata bem, quando ela te é fiel, ou quando ela te fere, quando ela te ofende, quando ela maltrata, quando ela te despreza, ainda assim esse amor tem que ser manifestado, porque esse é o amor de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, não é assim que Deus nos ama? Ou não? Você é fiel ao Senhor todos os dias da sua vida? Algum momento você acredita que ofendeu o Senhor? Com alguma escolha, alguma decisão? Alguma atitude, alguma palavra, algum pensamento? E aí quando você ofende o Senhor, quando você destrata o Senhor, quando você vira as costas ao Senhor, despreza todo o bem que Ele te fez, Ele deixa de amar? Não, porque é um amor perene, é um amor intenso, a ponto de levar Jesus para a cruz, mas é um amor constante, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por que eu posso usar essas características referidas a Jesus, aplicadas a Jesus no amor? Porque a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por que eu posso dizer que o amor também é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Porque a Bíblia fala que Deus é amor. Se Deus é amor, então tanto Deus não muda quanto o seu amor, porque faz parte de quem Deus é o que Deus é, amor. Então nós somos desafiados a amar de coração puro, amar uns aos outros, constantemente, e sempre de forma intensa. Pense aí, uma pergunta, esses uns aos outros aqui, está falando de quem? Você, lendo esse texto aqui, você acha que existe alguma margem para você selecionar quem você vai amar ou não? Eu penso que não, porque esse uns aos outros aqui não se refere a quem tem que amar todo mundo, tanto que Jesus falou que temos que amar inclusive os nossos inimigos. Então tem muita gente que acredita que pode amar um e odiar outros. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai ter a mesma intimidade com todas as pessoas, mas a gente tem que ter o mesmo amor por todas as pessoas, que é o amor de Deus, que é um amor só. Um amor só.
tem que ser constante, fluindo de um coração puro e tem que ser intenso. Então, esse amor subentende uma vontade racional. Eu sempre falo isso, amor não é apenas sentimento. Amor envolve sentimento, mas não é apenas sentimento. Você não pode reduzir o amor a uma expressão emocional, a uma expressão sentimental. Envolve sentimentos, envolve emoções, mas subentende uma vontade racional. Você, de forma racional, decide e manifesta uma vontade, um desejo intenso, verdadeiro, sincero, de que o objeto do seu amor, a pessoa a quem você ama, esses uns aos outros aqui, né, alcance um maior bem e uma atribuição mais elevada da sua própria estima. Ou seja, você vai trabalhar em benefício do outro. É isso que Paulo quis dizer, quando ele nos orienta a não levar em conta os nossos próprios interesses, mas levar em conta os interesses dos outros. Isso está baseado no amor, não fingido, não hipócrita, intenso e constante, perseverante. Somos desafiados, meus irmãos, como eu falei aqui, isso não é natural, nós precisamos da ajuda de Deus para manifestar isso. E nós precisamos alimentar esse amor todos os dias, todos os dias. Então, esse homem, esse cristão, esse salvo, que declara Jesus como Senhor, se reconhece como servo, é um homem que vive a vida cheia da presença de Jesus, e por isso mesmo, vive uma vida diferente. Não dá, irmãos, para você dizer que tem Jesus no coração e se comportar como todo mundo se comporta. Não dá. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, em que as pessoas dizem se converter e continuam vivendo do mesmo jeito. Não tem jeito, não dá para ser. Recentemente eu estava conversando aí com algumas pessoas e falaram que uma cantora famosa, uma dupla famosa no Brasil de sertanejo universitário se converteu. E aí o debate era se ela podia ou não continuar cantando as músicas. E eu falei assim, eu não vejo problema se ela cantar as músicas. Falei, pastor, você conhece as músicas dela? Eu falei, não. Aí quando me apresentaram as músicas, eu falei, realmente, se ela se converteu, não dá para continuar cantando isso não. Agora, se ela se converteu, e aí entra aquela questão, aquele que vinha após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não dá para a gente dizer que é convertido e viver da mesma forma. Eu não posso, meus irmãos e minhas irmãs, adotar o padrão do mundo no relacionamento com o outro, não posso fazer isso. Nós temos que ter uma vida diferente, levar uma vida que vai lembrar sempre que nós temos uma obrigação. Eu acho que é Paulo que diz isso, eu não estou lembrado exatamente onde, mas eu lembro que, eu acho que é Paulo mesmo, que diz assim, nada devais, ou não devam nada a ninguém, a não ser o amor com que Cristo vos amou. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor com que Cristo amou vocês. O amor é uma dívida permanente. Então a gente tem que viver com essa obrigação, que a vida foi feita bela, foi feita boa, pelo amor que Deus nos deu. É o amor de Deus que origina uma vida boa. Nós lemos alguns dias aqui, Salmo 33:5, onde diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Mas a gente não percebe essa bondade, sabe por quê, querido? Porque nós precisamos, vou usar aqui uma figura, não é? A gente sabe que a gente não consegue ver, mas existem ondas sonoras cruzando o espaço o tempo todo aí, não é verdade? Ondas sonoras. E mais, tem imagens sendo transportadas aí que nós não vemos também. Não é verdade? E aí, por exemplo, a gente sabe que tem satélites que transmitem essas imagens e os sons de digital ainda hoje em dia, digital. Então existem os transmissores, mas você precisa de receptores. Porque se tiver o transmissor, mas não tiver o receptor, as imagens e os sons continuarão sendo transmitidos em qualidade digital.
mas você jamais poderá perceber e nem ter o prazer de desfrutar disso, porque você não tem um receptor. Mas você coloca um receptor, não é? Você coloca ali um receptor, tem a antena que capta, não é? E se a antena estiver bem regulada, e o receptor tiver com boa qualidade, você vai receber uma boa imagem, um bom som, de qualidade digital, às vezes high definition, né? HD, negócio alto nível. Mas se o receptor tiver com defeito, a tela não vai ficar muito boa, pode receber, mas não vai ser legal. Sabe por que a gente não consegue perceber essa bondade de Deus no mundo, querido? Não é porque não existe bondade manifestada, é porque o nosso receptor está com defeito. Sabia disso? E nós precisamos levar ao fabricante, que é o único que garante e tem condições de fazer a manutenção correta, que é Deus. Então, nós precisamos, talvez, trocar o coração de pedra por um coração de carne. Ele vai abrir o receptor e falar assim: tem que trocar o coração. É de pedra, está endurecido, tem que colocar carne. E a Bíblia fala que nós podemos ser endurecidos pelo pecado. É por isso que nós somos purificados pela obediência à verdade. E aí, então nós vamos tornando a nossa sintonia com o receptor, entre o receptor e transmissor, mais fina, querido. Não existe filho predileto. Deus não tem filho predileto. Tem duas coisas que eu queria que você entendesse. Primeiro, que Deus não tem filho predileto. Deus tem filhos. E Deus não tem netos. Deus só tem filho. Você já viu falar alguma vez na Bíblia que Deus tem neto? Não, Deus só tem filhos. Então, às vezes, a pessoa acha que porque tem um pai crente, vai se dar bem, não é parado. Não vai, não. Deus só tem filho. Deus não tem neto, não. Então, você resolve seu negócio com Deus aí, sua vida com Deus. Mas Deus também não tem filho predileto. A questão toda é que tem filhos mais íntimos de Deus, porque eles pretendem ser mais íntimos de Deus. Não quer dizer com isso que Deus ame esse filho mais íntimo mais do que o outro, não é isso, mas é porque ele está perto de Deus um pouco mais, por opção própria. Então ele recebe de Deus mais coisas, recebe a influência do amor de Deus, recebe a alegria de Deus, porque na presença de Deus há plenitude de alegria, não é verdade? E delícias perpetuamente. Na presença de Deus é que tem alegria, plena plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Então, quanto mais perto de Deus, mais você desfruta das delícias de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais da alegria você desfruta de Deus. E aí os filhos que estão mais distantes reclamam, falam: olha lá o pai, ele tem privilégios, ele privilegia, aquele é o filho privilegiado. Não é filho privilegiado. A Bíblia fala que nós estamos tão perto de Deus quando nós desejamos estar. A Bíblia diz assim: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, querido, nós precisamos aproximar do Senhor para consertar nossa vida, consertar nossa história. Então, como é que deve ser então esse amor, né? O versículo 23 fala bem assim: porque vocês foram regenerados, renascidos, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, porque nós fomos regenerados, nós não somos mais como nós éramos, nós agora nascemos do Pai, nascemos da palavra do Pai, nós nascemos de Deus, então nós precisamos manifestar características de Deus. Estava conversando com um psicólogo esses dias e a gente chegou numa conversa de como os pais transferem para os filhos parte da sua personalidade sem se dar conta, sem intencionalidade. Isso acontece naturalmente e é inevitável. Então, quando você tem um pai, você vai carregar alguma característica. Se você convive com esse pai, você vai carregar alguma característica dele. É a mesma coisa. Nós temos que manifestar esse amor porque nós fomos regenerados, nós fomos nascidos de novo. E ele fala assim: não de semente corruptível. Porque essa semente corruptível é quando nós nascemos do nosso papai e mamãe naturais. Nós vamos corromper, por exemplo, e a gente precisa ir ao médico. Eu já não tenho a força e a disposição que eu tinha aos meus 20, 22 anos. Não tenho.
e não vou conseguir nunca mais, não importa o que eu faça. Por quê? Porque eu estou com o organismo sendo corrompido dia a dia. Eu estou em fase de decadência diária. Isso é terrível falar isso, mas é verdade. É verdade, não tem para onde correr. Né? A gente vai perdendo as forças, perdendo energia. Alguns cabelos ficam brancos, outros cabelos caem. Para outros, vai ter outras dificuldades, cada dia mais. Em vários sentidos. Hoje eu tenho que usar óculos para ler. Eu não precisava disso há uns anos atrás. Por quê? Porque a gente está na fase decadente. Nós nascemos de uma semente corruptível, mas aqueles que reconheceram Jesus como Senhor, nasceram também de uma semente incorruptível. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que ainda que nosso corpo, nossa casa, né, nossa morada terrena, se corrompa, o nosso homem interior, nosso ser interior, se renova de dia em dia. Porque essa semente de onde nós nascemos, esse renascimento, é uma semente incorruptível. Ao invés, não importa, a idade pode ir passando, mas aí vai sendo igual vinho, quanto mais velho, melhor fica. Se você anda perto de Deus. Porque nós nascemos mediante a palavra da verdade, a palavra de Deus. E aí, irmãos, é a palavra que nos regenera, é a palavra que faz com que a pessoa nasça de novo, é a palavra que vivifica, que dá vida a quem está morto. Você lembra quando Deus chama Ezequiel para poder profetizar ao vale de ossos secos? E aqueles ossos estavam sequíssimos, e ele pergunta assim, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel, muito esperto, diz assim, Senhor, tu sabes. E ele fala, então, profetiza e fala aos ossos. E quando ele profetiza aquilo que Deus mandou, a palavra de Deus, os ossos começam a se mexer, começam a se unir, osso com osso, começa a crescer tendões, começa a crescer músculos, começam a crescer, ser tomado por pele, e daqui a pouco tem um vale tomado de corpos, sem vida. Prega, manda vir o Espírito vem e entra nos corpos, eles se levantam e se mostram um exército poderosíssimo, porque os mortos ouvem a palavra de Deus, irmãos. É a única voz que o morto ouve, é a única palavra que o morto ouve, é a palavra de Deus. É por isso que quando Jesus chega, e eles dizem isso, né, e eu acredito que é verdade, já ouvi alguém dizendo isso, chega na frente do cemitério, lá na frente onde estava Lázaro morto, e Jesus não fala assim, saiam mortos, porque se Jesus falasse sai, sem definir quem era, saía tudo de uma vez. Mas ele, Lázaro, sai da cova, meu filho. Lázaro, é só o Lázaro. E o Lázaro saiu, porque mortos ouvem a palavra de Deus. É por isso que quando nós proclamamos o Evangelho, nós podemos ter esperança de que uma pessoa morta em delito e pecado pode ser regenerada, porque o morto ouve a palavra de Deus. A gente prega com confiança. É por isso que a palavra de Deus é fundamental no processo de salvação. Paulo, quando trata desse assunto, diz assim, ele fala assim, onde nós lemos lá, Romanos 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como serão salvos? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como clamarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? A gente pode fazer de trás para frente agora com afirmativas ao invés de perguntas. Se forem enviados, pregarão, e nós já fomos. Ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, nós já fomos enviados. Vão e façam discípulos de todas as nações, nós já fomos enviados. Então, se forem enviados, pregarão. Se pregarem, ouvirão. Os mortos ouvem. Se ouvirem, crerão, e se crerem, invocarão, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus é necessária no processo de salvação, irmãos. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor.
Pedro está então usando aqui uma figura, né, uma ideia de um homem natural perecível. E ele então vai para o versículo 24 para tratar do mesmo assunto. Ele fala assim: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Interessante isso aqui, né? Ele fala assim, ó, o homem, a humanidade, o ser humano é como uma planta. E a glória, ou tudo que esse homem dá valor, ou tudo que para ele é valioso, tudo para ele que é importante, aqui nesse mundo, é como a flor. E a gente admira uma flor bonita, não é, irmãos? Admira uma flor bonita, uma planta bonita, a gente admira. Mas a gente sabe que não vai durar para sempre. Especialmente se a planta morrer. Se a planta morre, a flor murcha e cai. Durante algum dia ali, você até fica ali com aquela flor ali, mas daqui a pouco ela vai murchar e vai cair. A gente precisa, por exemplo, de livros de histórias, e precisamos de pessoas para nos lembrar de vez em quando de pessoas que fizeram coisas do passado. Por exemplo, se eu não falasse aqui agora, você não estaria lembrando do Michael Jackson. Agora você está lembrando porque eu falei. Mas a gente nem fala do Michael Jackson durante o dia aí. De vez em quando é aniversário da morte, aniversário do nascimento, a gente volta a falar. Porque morreu, a flor murchou. Então, o homem, irmãos, é perecível, assim como a erva do campo. E assim, é até assim, humilhante, não é verdade? Tratar a gente assim, poxa, como a erva do campo, tão frágil, tão simples, mas é exatamente assim. Só que às vezes a gente não acredita muito nisso. Em contrapartida, quanto ao novo homem, aquele que nasceu de novo, que vive em novidade de vida, é gerado em Cristo e jamais perecerá, porque nasce de uma semente incorruptível. Então isso explica, irmãos, presta atenção, explica porque a humanidade não é capaz de manter a civilização coesa. Os homens têm tentado desde tempos imemoriais fazer uma sociedade mais justa, uma sociedade que se ajuda, e eles têm ideologias, planos políticos, planos econômicos, e vão fazendo tudo, não, que a gente vai conseguir fazer um mundo melhor, e nunca faz, porque o homem se deteriora o tempo todo. Esses homens, a grande maioria da humanidade, não tem Jesus como Senhor, portanto não tem alma purificada, e não podem ter amor fraternal verdadeiro, esse amor que é intenso, esse amor que é perseverante, que é contínuo, que flui de um coração puro. E mesmo que tenha esse amor, por um momento, um amor assim muito forte, esse amor se degrada, porque é corruptível, porque tudo que vem do homem, se não for feito por Deus, é rejeitado. Eu lembro muito, quando eu penso nisso, eu lembro muito de quando Abraão foi chamado pelo Senhor. Deus falou assim: eu vou te dar um filho, Abraão. Sara é estéril, os dois já em idade avançada. 10 anos se passaram da promessa de Deus. Eles então começaram talvez a desconfiar ou entender, acharam que eles tinham que ajudar Deus, e então eles vão ter, a Sara oferece Agar, sua serva, para Abraão. Abraão tem relação com ela, e nasce Ismael. Deus falou assim: não é Ismael. Depois então, Deus faz um milagre lá, e Sara com os 90 anos tem Isaac, e a Bíblia fala assim, é com Isaac, Deus fala, é com Isaac a promessa. Sabe por quê, querido? Porque o Ismael é fruto de ações naturais. Precisou de uma intervenção sobrenatural de Deus. O Isaac não, o Isaac é fruto de uma intervenção sobrenatural de Deus. E Deus só aceita de nós aquilo que Ele faz através de nós, irmãos. Se Ele não fizer através de nós, Ele não aceita. Aquilo que nós apenas produzimos, de forma natural, Deus não aceita. Por isso que Ele rejeitou Ismael e recebeu Isaac. Então não tem condições de manter uma sociedade fundamentada em qualquer coisa construída apenas pelo homem. Deus deu aqui, e disse: se vocês seguirem isso aqui, e a gente trabalhar junto, vai dar certo, a sociedade fica boa. E se tem alguma coisa boa nas nossas sociedades aí, porque de alguma forma a palavra de Deus tem sido implantada.
Então, tudo que é baseado na carne, na natureza humana, puramente humana, está condenado a desintegrar-se. Tudo, irmãos, tudo, tudo. Todavia, porque é nascido de Deus e da sua palavra, a nova criatura é imperecível. É por isso que Jesus falou: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Como assim, Jesus? Morre e vive? Porque é imperecível. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. É por isso. Porque nós somos imperecíveis. Aqueles que têm Jesus como Senhor não morrem. E se morrer, ressuscitará. Portanto, irmãos, as características do amor de Deus derramado no coração dos regenerados, daqueles que têm Jesus como Senhor, são sinceridade e dedicação. É um amor sincero, porque flui de um coração puro, e é dedicado, porque é um amor intenso, é um amor perene, é um amor contínuo, e é fervoroso e cheio de entusiasmo, porque ele é ardente, e esse amor intenso, ou a intensidade desse amor, tem motivação bíblica. Por quais são as motivações para a gente amar assim? Primeiro o texto fala porque nós somos regenerados, fomos nascidos de novo, de semente incorruptível. E depois ele fala assim, porque nós somos finitos. Mas como assim a finitude é um impulso para esse amor? Porque se a gente é regenerado, e o regenerado ele é impulsionado para aquilo que é eterno, ele não vai viver apenas para aquilo que é passageiro e que se restringe a esse mundo. Ele é atraído, ele é impulsionado para algo maior do que ele mesmo. E essa finitude, então, é um motivo mais que importante para que a gente possa fazer o que tem que fazer o quanto antes. Porque a noite vem, o dia passa, e nós não poderemos mais fazer. Termino fazendo algumas aplicações para nós nessa noite. Primeira, você precisa orar pelas pessoas que perseguem você. Você precisa orar pelas pessoas que entristeceram você. Você precisa orar pelas pessoas que tentaram ou que tentam fazer mal para você. Você precisa orar pelas pessoas que frustraram você. Aquelas pessoas a quem você se dedicou e na hora que você achava que ia receber algo bom de volta, recebeu só o mal. Você precisa orar por essas pessoas, como Jesus fez na cruz. A oração foi essa: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você precisa, em segundo lugar, se mover em direção de um amor ativo, ou do amor ativo. Não é algo, querido, que você tem que esperar que alguém faça para você retribuir, para você reagir. Não, você precisa se mover em direção e manifestar esse amor, que é um amor dedicado a quem precisa de compaixão. Você precisa se dedicar àqueles que estão precisando. Irmãos, tem muita gente precisando. Muita gente precisando. E hoje, há uns tempos atrás, as pessoas precisavam mais do que hoje, talvez, de uma cesta básica. Eu não estou dizendo que hoje as pessoas não precisam de uma cesta básica. Mas eu lembro que, nas minhas viagens ao Nordeste, os trabalhos missionários que a gente fazia lá, no primeiro momento, a gente sempre tinha que levar muita roupa, comida, porque era isso que eles precisavam. Num segundo momento, depois lá mais para frente, a gente começou a perceber que a carência maior não era de roupa e de alimento. Eles tinham isso. Eles estavam precisando, sabe o quê? De esperança, de apoio, do evangelho, de estabilidade emocional, de compreensão de como viver a vida familiar. Talvez a maior necessidade hoje das pessoas não seja mais de alimento. Não estou falando que não há quem precisa, alguns precisam, a gente tem que ajudar. Mas tem muita gente precisando, sabe o quê? Conhecer a verdade, receber um apoio, ter alguém do lado, saber que não está sozinho. Talvez isso seja mais importante do que nunca. E isso é fruto de uma compaixão
que é dada por Deus no nosso coração. Em terceiro lugar, nós precisamos nos lembrar que a vida passa rápido demais. Quando é que você vai começar a agir como um servo de Jesus Cristo? Alguém regenerado? Vai esperar quanto tempo, querido? Nós não sabemos quanto tempo nós temos pela frente, nenhum de nós sabe. E mesmo que tenhamos aí mais 30, 40, 50 anos pela frente, eles não terão não são anos com as mesmas energias, disposição e tempo disponível que nós temos hoje. Porque vai chegar um tempo que você vai preocupar muito com sua saúde. Não vai conseguir fazer uma coisa porque não vai conseguir andar direito. Vai acordar um dia, não vai conseguir levantar da cama porque está com umas dores. A gente precisa lembrar que a vida passa rápido demais, meu irmão. Deixe passar o tempo não, começa a viver como Cristo quer que você viva. Por fim, nós precisamos viver bem com os nossos irmãos da família da fé. Muito bem com esses irmãos. E investir na vida deles. Porque o texto diz assim: com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Você precisa investir na vida dos seus irmãos na fé, na família da fé. Precisamos dedicar a eles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos aí algumas semanas que alguns irmãos não têm vindo à igreja. Você tem ligado para essas pessoas? Para dizer pelo menos que sentiu a falta? Lembra aí de uma pessoa que tem muito tempo que você não vê na igreja. Você sabe como está essa pessoa? Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Não é possível que você não tenha 10 minutos no dia para fazer uma ligação. Pastor, eu não tenho número. Você consegue. Se você quiser, você consegue. Não é verdade? Mas às vezes a gente está muito preocupado com outras coisas. Mas o texto diz aqui que aquele que recebe Jesus como Senhor é servo, obediente à verdade. E se ele é servo, ele não vive mais para si mesmo, ele vive para Jesus, para fazer a vontade dele. Que Deus possa nos fazer cheios de Cristo. Lembra? Uma pessoa cheia de Jesus é uma pessoa que vive uma vida de santidade. Uma pessoa cheia de Jesus é uma pessoa reverente. Reverente no sentido correto da palavra. Respeito, temor ao Deus a quem serve. E em terceiro lugar, uma pessoa cheia de Jesus é uma pessoa que manifesta o amor fraternal não fingido, de forma intensa e constante. Que Deus nos ajude a ser pessoas cheias de Jesus. E você tem esses 3 critérios para avaliar a sua vida. Avalie aí se você está ou não cheio de Jesus. Se você encontrar santidade, reverência e amor na sua vida, você está cheio de Jesus. Se não, repense o seu cristianismo e ordene, reconecte-se com Deus, pede Ele para consertar o receptor, para a gente viver uma vida melhor com Ele e uma vida melhor para Ele. Vamos orar? Oh Deus, precisamos intensamente do Senhor, muito, muito, muito. Nós declaramos nossa dependência total do Senhor. Deus, ajuda-nos a manifestar o amor fraternal não fingido, esse amor intenso e constante, esse amor que flui de um coração puro. Ó Deus, se alguém que está ouvindo essa palavra ainda não tem um coração transformado, transforma agora. Se alguém ainda não confessou Jesus como Senhor e não acreditou ainda que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, para que seja salvo, que faça isso hoje. E se alguém já tem Jesus como Senhor, mas está aí com o receptor um pouco danificado, Deus leva para a manutenção do Senhor agora, e se for preciso, troca tudo, mas faça-nos novos em nome de Jesus, e que agora de semente incorruptível, possamos nos renovar dia em dia para o Senhor, manifestando esse amor sincero, esse amor verdadeiro, esse amor que Jesus manifestou na cruz, e que Deus nos diz e nos ordena a manifestar também. Que assim seja, para a glória do Senhor, para o nosso bem, para o bem do nosso próximo, e para o avanço do Teu Evangelho. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.